Assim está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 20, texto da Nova Almeida atualizada. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus disse isso para quem? Para toda a humanidade? Para os nossos dias de hoje? Ou Jesus disse isso para os seus discípulos? Para aqueles que, antes do juízo do ano 70, antes da vinda, antes de ser estabelecida a nova Jerusalém espiritual, porque quando foi estabelecida a nova Jerusalém espiritual, o próprio Deus, o próprio Criador, o próprio Yahweh, o próprio Elohim, o próprio Eterno, o nome que você quiser, ele já habita em nosso espírito, ele habita no espírito dos filhos e dos eleitos. Então, este dizer, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, esse dizer teve um tempo. Não se assuste. Não se assuste, não comece já a gritar, ele é herege mesmo, não faça como sumo sacerdote. Eu vou mostrar para você o porquê isso daqui teve prazo. Para a religião, por isso que eles dizem, vamos à casa de papai, vamos à casa de oração, venham para a nossa igreja, porque igreja na verdade é a igreja de Cristo, são os espíritos, são os filhos e eleitos no espírito. Então cada espírito de um eleito é uma igreja, mas para a religião eles não acreditam nisso, eles acreditam que a igreja é um templo, só que igreja significa eclésia, tirado para fora, então tirado para fora, tirado do templo. Jesus disse lá em João 10 que ele falou para os israelitas, para os judeus, que aqueles que eram dele sairiam fora de dentro dos currais, de dentro do aprisco e o seguiriam. Assim Jesus de Nazaré falou aos israelitas. Então este dizer, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O povo da graça, o povo que já está reinando em perfeita vitória, que está sendo conduzida, está sendo guiada pelo Cristo ressuscitado, pelo Espírito, isso daqui não pode mais fazer parte do seu entendimento, do entendimento de uma pessoa que está na graça. Eu vou te mostrar o porquê que isso daqui não faz parte dos que estão na graça. Para um religioso, infelizmente faz, porque eles acreditam que Jesus ainda vai voltar. Eles acreditam que Jesus, que o juízo de Deus ainda não ocorreu. Eles acreditam que o juízo final, que foi no ano 70 desse, eles não acreditam e ficam por aí anunciando, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Agora está tendo uma guerra lá na Ucrânia e Rússia, agora ele vem. Já teve primeira, segunda pandemia, peste bubônica, peste do milho falante, já teve tudo que foi coisa e eles estão por aí. Mas tudo bem, isso daqui não é uma crítica, entenda, não é uma crítica contra, não é um menosprezo. Então você está menosprezando Jesus de Nazaré. Não estou menosprezando porque Jesus de Nazaré não existe mais. Jesus de Nazaré foi um véu, foi um corpo que revestiu o Espírito de Deus que estava lá dentro. Quando ele diz tetelestai, depois ele ressuscitou, voltou, viveu, andou 40 dias com os discípulos. Assim está escrito, 40 dias com seus discípulos, e depois ele foi assunto ao céu, ele subiu ao céu, aquele corpo daquele judeu, aquele corpo de Jesus de Nazaré se desfez nas nuvens, acabou. O que voltou para o reino espiritual foi Cristo ressuscitado, o Espírito. Então Jesus de Nazaré não existe mais. Ele veio para os perdidos da casa de Israel. Ele disse lá em Mateus 15, do versículo 20 em diante, depois você lê, que ele veio somente para os perdidos da casa de Israel. Ele não veio para o povo gentil. Então não estou menosprezando, não estou criticando ninguém. Eu estou querendo passar um entendimento à luz dos escritos, o entendimento que nós cremos que é o entendimento pelo Espírito da graça, porque nós não teríamos condições de ter esse conhecimento. Então, apenas para auxiliar no seu entendimento a respeito do quê? A respeito de enganos pregados, anunciados, enganos falados pela religião.
É isso que eu faço. O papel meu aqui é esse. Não estou aqui para converter ninguém, não estou aqui para desconverter ninguém, não estou aqui para fazer um religioso virar um ateu, porque isso é impossível, porque Deus não é pai de ateu, nem de evangélico, nem de católico. O Criador é pai dos espíritos. Então, se a pessoa pode gritar os quatro, eu sou um ateu, você é ateu na carne, é o que eu falo sempre. Você pode ser São Paulino, corintiano, flamenguista, vascaíno, torcer para Santa Cruz, pode ser o que for na carne. Agora o espírito, se você é um eleito, você é um ateu na carne, mas lá dentro já tem, esse espírito aí tem dono. Então vamos dar continuidade, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Jesus disse isso tendo um prazo. Que prazo foi esse? Leia. Mateus 28, 19. Veja o que ele falou para os seus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, o batismo não era em água, aqui era um batismo de posição de mãos, mas até aí, não. E outra, isso daqui foi ensinado para o Evangelho, as boas novas, para os da circuncisão, para os legalistas, para os seguidores que abandonavam as leis dadas a Moisés, começavam a seguir os ensinamentos de Jesus de Nazaré. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então era para... Ele falou para os discípulos, que era para os discípulos ensinar aos futuros discípulos, aos futuros evangelistas, porque o sentido da evangelização foi para preparar os que iriam passar pelo juízo no ano 70. Quando o perfeito veio no ano 70, 1 Coríntios 13, do 8 ao 10, quando o perfeito veio, acabou. Acabou todos os dons, acabou esse dom de pastor, de bispo, isso acabou tudo. Isso ficou lá dentro de Jerusalém, no meio do fogo lá. O que permanece é o dom do amor, da fé e da esperança. Esses 3 são eternos. Então aqui fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias pela eternidade. É assim que está escrito? E eis que estou com vocês todos os dias até a guerra da Rússia com a Ucrânia. Não, não é assim que está. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, até o fim dos tempos, onde estivesse 2 ou mais reunidos, ele estaria no Espírito, já seria um Cristo ressuscitado ali no meio deles. Por quê? Ele estaria no meio deles, não dentro deles. A diferença é essa. A diferença da parousia para o que Jesus disse aqui foi que ele estaria entre eles, no meio deles. Já a parousia estabeleceu a nova Jerusalém espiritual no espírito dos filhos eleitos, não na carne de ninguém, mas no espírito. E o próprio Criador, o Eterno, está aí. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Vou te mostrar. Então é esse entendimento que nós devemos ter. Ele estaria com eles até o fim dos tempos. Mas afinal de contas, o fim dos tempos acontecerá quando? Porque a religião diz que o fim dos tempos ainda virá, porque o fim dos tempos é quando Jesus vir por sobre as nuvens, mas se Jesus vier por sobre as nuvens, é reencarnação, e a Bíblia não fala de reencarnação. E se a religião, como a religião fala que o fim dos tempos ainda virá, então eles rejeitam o juízo do ano 70. Eles rejeitam o que o Espírito Santo falou através de João, no livro de Apocalipse. E se Jesus ainda não voltou, as pessoas não estão salvas. As pessoas estão morrendo, ficando aí guardadas na terra. Olha, presta atenção nessa fé sua aí, viu? De ficar esperando Jesus voltar, viu? Olha como você está desmerecendo, desprezando o juízo de Deus, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Por isso que você é atribulada, por isso que você tem visões, por isso que você tem pesadelos, por isso que a sua vida é de cabeça para baixo, por isso que você sente dor de cabeça constante, por isso que você tem filhos na droga, por isso que você tem filhas na prostituição, por isso que você pratica adultério, por isso que você tem desejos carnais incontroláveis.
Aí fica botando culpa dizendo espírito de pombagira, de demônio de tranca-rua, de Zé Pelito. Eu bebo, fumo, cheiro por causa do Zé Pelito. Que você faz isso por causa da sua carne. Porque você despreza, você é um incrédulo. Por isso que o mundo sofre, por isso que as pessoas sofrem. Porque fica por aí menosprezando, desprezando, profanando o sangue que verteu da cruz. Profanando, menosprezando, desprezando o juízo que aconteceu no ano 70. Fica dizendo aí que aconteceu. Não dá valor. Não dá valor no discernimento espiritual. Mateus, leia comigo, Mateus 24, livro histórico, Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 3. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo suntuoso, templo bonito. Versículo 2. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus estava falando do templo e provavelmente de Jerusalém também, porque o templo estava dentro de Jerusalém. E ele estava no monte, no lugar alto, e ele estava vendo no horizonte Jerusalém e o templo ali dentro. E ele falou que não ficaria pedra sobre pedra daquilo ali. 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Que coisas? A queda do templo. A queda do templo foi a finalização do juízo, foi a finalização do dia do Senhor. Quando o templo ruiu, quando o templo caiu, foi estabelecido o templo espiritual, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Então, quando é que perguntaram, diga-nos quando essas coisas, que coisas? Isso aqui, queda do templo. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Fim dos tempos, a religião diz que é quando Jesus voltar. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Aqui, aí você começa a ler. 5, 6, vai lendo. Tudo isso daqui seriam algumas das coisas que precederiam a volta dele. Então, sobre isso aqui. Aí chegou no versículo 34 e 35. Em verdade lhes digo que não passará esta geração. Que geração? Aquela geração dos 70 anos. Jesus falou isso entre o ano 30 e 33. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Aquela geração. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então aqui Jesus disse, em Mateus 28, 20, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aí ele falou aqui, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso daqui foi até o fim dos tempos, é uma coisa ligando com a outra, até tudo ligando. Agora vamos à explicação que fecha, que prova que Jesus hoje não está mais entre os seus. Quem está dentro no Espírito dos seus é o Cristo ressuscitado, é o Espírito. Então não precisa mais, é uma balela, uma conversa fiada, dizer, não, nós temos que nos reunir na nossa igreja, porque disse Jesus de Nazaré, que onde estiver 2, o abençoado. Mas Jesus de Nazaré falou para os seus discípulos, ele estaria no meio deles até o fim dos tempos. Nos dias de hoje não tem mais isso, ficou para trás. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, depois você lê do 1 ao 6, mas eu vou ler pulando para dar um melhor entendimento, porque se você ler o 1 e o 2 é metáfora, é enigma. Vamos já direto. Então no versículo 3 de Apocalipse capítulo 21. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, veja, vamos, deixa o literal para trás, vamos entender de uma forma racional realmente como João estava falando isso. Não é que ele iria ouvir, não. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia. Então ele ouviu quando estava acontecendo.
Foi alguma coisa, foi algo presente naqueles dias. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Você entendeu esse versículo aqui? Depois eu vou te mostrar mais dois que comprova que afirma isso aqui. Você prestou atenção nesse versículo aqui, que o próprio Deus, quando ele estabeleceu o tabernáculo, que foi a Jerusalém espiritual, a Nova Jerusalém. Deixa eu colocar isso aqui na Almeida Corrigida Fiel, vamos ver como está isso aqui. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. Não estará, está com os homens. Isso foi a finalização, foi a queda do templo. Se você ler Hebreus 9, eu não sei o versículo direito aqui, se você ler Hebreus capítulo 9, você vai ver lá embaixo, aí fala: o Espírito Santo quis mostrar com isso que o tabernáculo espiritual ainda não foi estabelecido. Por quê? Porque ainda está de pé, em Hebreus está de pé o tabernáculo, o terreno. Então, só pôde ser estabelecido esse quando o terreno caiu. E o terreno caiu em que ano? No ano 70, porque Jesus falou que no fim dos tempos que aconteceria aquilo, que ele cairia, que ele ruiria. Então, isso aqui, ó, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Você consegue entender que eu aqui não estou com heresia? Eu estou te mostrando por que não mais isso se enquadra nos dias depois do ano 70. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. No meio, não dentro. Então aqui, ó, isso daqui não serve mais para depois do ano 70. É isso que eu estou passando para você. Essa sensibilidade, são nas entrelinhas que isso serve. É nas entrelinhas para que você tenha entendimento. Por isso que um religioso, a pessoa que frequenta uma religião, não consegue entender isso aqui. Essa conta não fecha. Por quê? Porque se ela fizer uma explanação de como eu estou fazendo, de uma forma, um entendimento racional, as pessoas vão parar de frequentar os templos deles. Você está conseguindo entender o porquê que nós estamos no YouTube anunciando a graça de Deus, falando da revelação? Por causa disso, para dar fim ao engano. Então, o tempo da teologia, o tempo desses templos suntuosos, está para chegar ao fim. Em breve, não existirá mais religião. Religião sempre haverá, mas quase que 100% das pessoas, quando começarem a ter esse entendimento, não frequentarão mais. Então, por isso que, para a religião, para um líder religioso, isso aqui, essa conta nunca fecha. Então, comparando Apocalipse 21:3, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será. Mas aqui, ó, aqui se você ler, daqui dá a impressão que é alguma coisa futura, mas não. Eis que o tabernáculo de Deus está com os seres humanos. Aonde é? No espírito dos seres humanos. O tabernáculo, a Nova Jerusalém espiritual. Deixa eu ver na NVI como que fala isso aqui. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Você conseguiu entender que o porquê que nós hoje não precisamos nos reunir para que Jesus, ali era Jesus falando para os seus discípulos, que Jesus não só estará no meio de pessoas se tiver 2 ou 3 reunidas? Você consegue entender que o Cristo ressuscitado, o Espírito Santo, o Consolador, o Criador, é Ele mesmo que está em nosso espírito? Não ter mais essa necessidade? Então, independente se você estiver reunido como igreja, se você estiver passeando, se você estiver na praia, se você estiver tomando banho, fazendo comida, comendo um estrogonofe, uma macarronada, comendo uma sopa de pé de frango, você pode estar se alimentando. Sabe como que eu faço minha oração? Sabe como que eu faço oração? Porque, na verdade, eu fico o dia todo em espírito, né? Porque eu tenho que ficar sempre pensando, então eu estou espírito ali praticamente ao horário que eu estou. E quando eu deito, sabe o que eu faço? Eu deito
confortavelmente, coloca a cabeça assim e fala com o Pai. Obrigado, meu Pai, por mais esse dia. Obrigado por mais um dia maravilhoso que o Senhor me deu. Quieto, sabe? Né? Balbuciando aqui na mente. Faço 1, 2, 5 minutos, eu falo com ele. Pronto, acabou. Espero o sono chegar e vou dormir. É isso que eu faço. Durante o dia eu estou fazendo qualquer coisa, estou sempre. Aí eu estou respondendo comentário, eu falo sempre, eu sou aposentado, então eu fico respondendo. Então a pessoa coloca ali, às vezes eu tenho que consultar, então eu estou em espírito constantemente. Por quê? Porque ele está em meu espírito. Para que eu vou precisar me reunir? Para que eu vou precisar ir num templo, ficar ali? Ah, não, mas tem que se reunir porque Jesus disse. Mas Jesus disse antes de vir o juízo. Até aqui eu estou sendo claro? Eu acredito que sim. Então vamos lá, vamos confirmar isso daqui. Carimbar. Então no versículo 3... disse que João viu sendo estabelecido o tabernáculo espiritual de Deus, a nova Jerusalém espiritual de Deus nos homens. Correto? Correto. E no versículo 5, e aquele que estava sentado no trono disse, eis que farei, eis que irei fazer. Não! Eis que faço nova todas as coisas. Era o fim dos tempos ou não era? Era o juízo de Deus ou não era? Claro que era, porque foi no capítulo 21, depois só veio o capítulo 22, acabou o Apocalipse. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Você entende porque a religião é uma maldição? Você entende para quem frequenta uma religião, para quem segue doutrina de homens, está debaixo de maldição? Você entende porque a humanidade, porque acontece tanta desgraça, tragédia, coisas horríveis no mundo? Aí as pessoas perguntam, onde está Deus? Por que acontece isso? Como que vocês da graça falam que Jesus já voltou, se o mundo está tudo... É porque, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Os líderes religiosos, as religiões, as pessoas não têm os escritos como palavras fiéis e verdadeiras. Pegam isso e futurizam. Já se fazem quase 2000 anos e eles estão por aí. Jesus vai voltar, o juízo final ainda virá. A guerra do Armagedon já... amado, a guerra do Armagedon foi no átrio, na parte externa do templo, porque Jesus disse, enquanto não se completar o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada por eles. Foi a guerra do Armagedon, foi da metade do ano 66 ao ano 70, foi metade de uma semana, metade de um tempo, 42 meses ou 1260 dias, que foi esse prazo do Armagedon. Então eles vivem debaixo de maldição, por quê? Porque para eles essas palavras são mentirosas, são falsas profecias, porque eles têm que manter os prédios suntuosos, eles têm que manter os seus cargos. Por isso que eles não podem falar da mesma forma que nós que falamos da graça de Deus, da sã doutrina, sem nenhum mas só um batismo, sem batismo, mas só um pãozinho, sem pão, sem nenhum fermento de Moisés. Este canal chama Limpos pela Graça, não é lavado mais ou menos pela graça, não é limpo somente a mente, não é tudo, é 100% sem fermento de Moisés. Então se você quer conhecer um canal até aqui, porque da mãe em diante eu não sei, até aqui, se você quer conhecer um canal 100% graça, então assista esses vídeos aqui, Limpos pela Graça. No começo dói, no começo é uma pressão, uma coisa, mas conforme você vai entendendo, sua mente vai mudando, sua vida vai transformando. Versículo 6, aqui está. Disse-me ainda, tudo está? Tudo está? Você consegue ler aí? Tudo está feito. Quando isso aconteceu? No ano 70, na primeira era cristã. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Deixa eu colocar na Almeida Corrigida Fiel esse versículo aqui. E disse-me, mas está cumprido. Na King James Fiel. Cadê aqui? E ele disse-me, está feito. Na Bíblia de Jerusalém, disse-me ainda, elas se realizaram. Na Bíblia judaica também, né? Novo Testamento judaico.
Disse-me ainda, está cumprido. Está cumprido. Conforme esses escritos, foi finalizado o juízo. Por isso que isso daqui, em nossos dias, não serve mais. Não serve mais. Porque o Criador está, Deus habitará com eles. Então Deus, o Criador, o Eterno, o Espírito, está no seu Espírito. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, Ele está aí. Por isso que, oh meu Deus, como é forte isso, meu Pai. Louvado, glorificado, exaltado seja o Espírito, que é o nosso Senhor, que é quem nos conduz, quem coloca o amor, quem coloca a certeza, coloca a fé. Como eu quero que essa palavra chegue até você de uma forma fácil de você entender. Tudo se cumpriu, tudo já foi feito. Amém? Então eu deixo com você essa mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma. E se assim foi, joinha, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Toda honra, louvor, glória, exaltação, majestade, soberania, reconhecimento, tudo de grandioso seja do nosso Criador, do nosso Pai. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. E se você acredita nesse escrito de Apocalipse 21:6, disse-me ainda, tudo está feito. Faça essa oração comigo. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Graça e paz. Até a próxima. Tchau, tchau.